aproveitar uma aulinha pelo menos. Então olha só. O justo é falar que Newton, lendo o que existia antes dele de física, e principalmente concentrado nas leis de Kepler, no livro que o Kepler escreveu, que descrevia matematicamente o movimento dos corpos celestes, ele comparando o que ele já conhecia das leis de Newton, primeira, segunda e terceira, aplicadas a corpos terrenos, e concluindo que as mesmas leis deveriam atuar nos corpos celestes, que isso é um marco, né, no raciocínio humano. Antes do Newton, ninguém supunha que eram as mesmas leis que regiam o movimento dos corpos terrestres e dos corpos celestes. Afinal, o que está no céu é dos deuses, é divino, tem regras divinas diferentes das regras terrenas. Quando Newton percebeu que isso não era verdade e começou a raciocinar sobre os fenômenos, ele concluiu que a única explicação para o sistema solar ser o que é que massa atrai massa. Quaisquer dois corpos se atraem com uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros, onde G é a constante gravitacional universal, que o Newton, coitado, morreu sem saber o seu valor. Os experimentos que ele realizava não tinham precisão suficiente para permitir calcular essa constante gravitacional universal, que hoje nós colocamos como esse valor aproximadamente, um valor diminuto. Isto explica por que nós não nos sentimos atraídos uns pelos outros, eu digo gravitacionalmente. Te mostrei então que tempos depois um sujeito começou a realizar experimentos com cargas elétricas e ele percebeu que dobrando uma das cargas, a força elétrica dobrava. Triplicando uma das cargas, a força elétrica triplicava. Dobrando e triplicando, aumentava 6 vezes. Dobrando a distância, caía 4. Triplicando a distância, caía 9 vezes a força elétrica. Ele, conhecedor da lei de atração das massas, não deve ter tido a mesma dificuldade que o Newton teve de perceber que cargas elétricas se atraem ou se repelem com uma fórmula matemática idêntica à lei de atração das massas de Newton. Não vamos menoscabar, né, o Coulomb, mas eu acho que a vida dele não estava tão complicada quanto a de Newton. Constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 na 9, número grande comparado com a constante eletrostática. Portanto, a gente percebe que as cargas elétricas devem ser muito menores do que as cargas gravitacionais para gerar uma força perceptível. Os módulos aqui é porque não importa se a carga é positiva ou negativa para o módulo da força. Aliás, se é um vetor força, é importante a gente deixar claro que é um vetor e escrever que essa lei aqui é só para o módulo. A direção da força elétrica é dada pela linha que passa pelos centros das cargas. Assim como a força gravitacional atua na linha que passa pelo centro das massas que se atraem. E o sentido é dado pela lei de Dufay, que está na boca do povo, né? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Nós falamos disso, foi? Concorda comigo? Até aqui não tem nada de novo, né? Até aqui é absolutamente uma revisão da primeira aula da Física 6C, concordam? Vamos ao novo então. Essa parte nova é atribuída, se eu não me engano, essa ideia original que nós vamos apresentar agora, ao Gauss, ao Carl Friedrich Gauss, aquele das equações das lentes esféricas, dos espelhos esféricos, o ninja. A ideia de campo. A ideia de campo. Há algum tempo eu já venho tentando te incutir essa ideia. Nos nossos últimos anos juntos, eu já te mostrei algumas vezes essa ideia. Se eu tenho um planeta, em volta desse planeta tem alguma coisa acontecendo. A gente chama essa coisa de campo gravitacional, uma região influenciada pela presença de uma massa. Como é invisível esse campo gravitacional no qual estamos embebidos agora, não enxergo nenhum tipo de coisa aqui perto de mim, eu vejo que os objetos são atraídos para baixo mesmo na minha redondeza. Eu não vejo nada, né, ali. Como é que eu vou representar então esse campo gravitacional? Eu posso pegar uma carguinha pequenininha, uma carguinha de massa, né, uma carga gravitacional, uma massa, e eu posso abandonar ela nas proximidades dessa outra massa. E eu posso fazer linhas para representar
para onde essa massa iria caso ela fosse abandonada nos arredores dessa grande massa. Então tu vê, essas linhas, elas se chamariam linhas de campo gravitacional. As linhas de campo gravitacional são sempre convergentes. Eu poderia dizer que duas linhas de campo gravitacional jamais se cruzam. Não faz sentido eu soltar dois objetos aqui e eles se cruzarem ao cair em direção ao centro do objeto que os atrai. Eu poderia dizer que aqui o campo gravitacional é mais intenso do que aqui. No ponto A, o campo gravitacional é mais intenso que no ponto B. Então eu poderia concluir que quanto mais próximas as linhas de campo gravitacional, maior o campo gravitacional. Mas não é aula de campo gravitacional, não é? Eu poderia te apresentar um ímã e te lembrar que se a gente pega um ímã e joga ferro em pó em volta dele, o ferro em pó vai se agrupar em linhas muito nítidas. Os cientistas representam essas linhas que a experiência mostra que existem. Essa representação ela já é um pouco artística, porque na verdade as linhas de campo magnético, agora que eu estou falando de um ímã, são infinitas. Mas ela tem algumas regras parecidas com as linhas de campo gravitacional. Elas jamais se cruzam. Só que diferente das linhas gravitacionais que vêm do infinito e penetram na massa e morrem ali, as linhas de campo gravitacional não, elas são contínuas, elas não têm começo e fim. E por definição os cientistas decidiram dizer que elas apontam emergindo do polo norte de um ímã, que só tem esse nome, porque se a gente deixa o ímã oscilar livre na superfície terrestre, um lado dele aponta para o polo norte do planeta. Aí a gente chama de norte aquele lado. O outro lado aponta para o sul automaticamente, a gente chama de sul. Que louco, né? Uma rocha inanimada saber onde é que é o polo do planeta. Onde é que está o ponto do céu que aparentemente está parado. A estrela que não muda de posição com o passar das horas noturnas. Como pode uma rocha, né, saber aonde é o polo do planeta Terra? Polo Norte e Polo Sul, as linhas de campo magnético. Obrigado pela participação. Vocês estão se aproximando da gurizada do Oeste, que é quietinha, comportada e não participa. Muito bem, parabéns. Campo! Ah, maravilha! Jovens que participam. Eu me excito da aula para jovens que participam. Jamais se cruzam. Aonde o campo magnético é mais intenso? No ponto X ou no ponto Y? Onde é que teu coração diz que o campo magnético é mais intenso? No ponto X ou no ponto Y? No ponto X, porque exatamente como eu disse antes, quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo. Só que esse campo é gravitacional. Esse campo é magnético, não gravitacional. Mas não é aula de magnetismo, não. É aula de campo elétrico. Eu lembro como se fosse hoje, eu simplesmente decorei o que estava escrito no livro. Campo elétrico. Estava escrito no livro. É uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Então, em volta desta carga elétrica tem algo acontecendo. A gente vai chamar esse algo de campo elétrico. Como representar esta coisa invisível? Da mesma forma que nós abandonamos partículas próximas da massa para definir para onde elas iam e desenhamos um sentido para onde elas iam, a direção e o sentido. Da mesma forma que jogamos ferro em pó, limalha de ferro em volta do ímã, e esse ferro em pó se alinhou de acordo com a linha e com as linhas que nós criamos para representar o campo magnético, diferente do campo... Muito obrigado pela participação. Que seja é o suficiente para mim. Os cientistas decidiram que para representar o campo elétrico, basta abandonar uma carga positiva ao redor da carga que nós estamos estudando. Se eu pegar uma carga positiva e abandoná-la aqui, já que os iguais se repelem, esse seria o desenho formado. Por isso que a gente diz que para cargas elétricas positivas, o campo elétrico é divergente. Se eu fosse fazer o desenho das linhas de campo, o nome? Linhas de campo elétrico.
estiver anotando e quiser anotar, linhas de campo gravitacional, linhas de campo magnético, linhas de campo elétrico. O que representam essas linhas de campo elétrico? Representam a trajetória de uma partícula positiva. Representam a trajetória de uma partícula positiva abandonada na linha. Quer dizer que se eu largo uma partícula positiva aqui, ela acompanha a linha. Se eu largo ela onde não tem linha, ela acompanha o caminho natural, o caminho radial no qual as linhas estão representadas. Se eu pegar o ponto alfa e o ponto beta, que seriam representações mais adequadas para planos, como nós vimos na geometria euclidiana, aonde o campo elétrico é mais intenso, em alfa ou em beta? Em alfa, qualquer pessoa diria isso, mesmo não iniciada em física, porque ela sabe intuitivamente, quanto mais próxima da coisa que está gerando a anomalia, mais intensa é a anomalia. Mas eu quero que tu lembre que quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo. Eu já vi o vestibular fazer um desenho tosco assim, e dar vários pontos aqui. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. E ele pergunta onde o campo elétrico é mais intenso. Como tu não sabe onde está a carga geradora desse campo, tu tem que procurar a região mais estreita. E se a região mais estreita era, por exemplo, nas proximidades do ponto D, aí tu diria, é ali no ponto D que o campo elétrico é mais intenso. Mesmo que outro ponto estivesse em cima da linha, tá? Não importa se ele está em cima ou fora da linha, o que importa é a proximidade entre as linhas. É isso que é o indicativo da intensidade do campo elétrico. Representam a trajetória de uma partícula positiva abandonada na linha. E se abandonar uma partícula negativa? Ela vai no sentido oposto da linha. Jamais se cruzam, jamais se cruzam. Outra propriedade das linhas de campo elétrico, eu estou colocando propriedades das linhas de campo elétrico agora. Jamais se cruzam. Nascem nas partículas, nascem, entre aspas, obviamente, ninguém está parindo, nascem nas cargas positivas. Morrem nas cargas negativas. Quer dizer que se eu fosse estudar como é que é o campo elétrico nos arredores de uma partícula negativa isolada, basta soltar partículas. Ah, eu tenho uma aula ainda, não tem? Yeah! Vou recuperar esse tempo perdido. Esqueço dos nossos vizinhos. Perdão, vizinhos, queridos vizinhos, amantes do conhecimento. Então, meus queridos, observe que para uma carga negativa isolada o campo é convergente, enquanto na carga positiva isolada o campo é divergente. A literatura também fala em campo de afastamento e campo de aproximação. Não quer dizer que uma partícula negativa não possa se afastar, né, de uma partícula negativa que gera campo ao seu redor. Tu vê que o campo ele é bem comportadinho quando a partícula está isolada, né? Mas se eu aproximar uma partícula positiva de uma negativa e for representar as linhas de campo elétrico, eu já perceberei que elas já não são tão organizadinhas e fáceis de desenhar. Esses desenhos não vêm da minha mente, tá, pessoal? Se nós fizéssemos uma experiência pegando duas cargas, uma positiva e uma negativa, como essas que eu acabei de representar, e se nós jogássemos partículas positivas para se deslocar livremente ao redor dessas cargas, uma partícula positiva solta aqui, ela vai ser ao mesmo tempo repelida por essa carga e atraída por aquela. Por isso que ela faz essa curva. Se ela vai ou não encostar nessa carga depende da intensidade dessas cargas. Uma partícula positiva solta aqui, ela faz esse trajeto. Se ela for solta aqui no meio, ela faria esse trajeto. Na prática são infinitas as linhas, mas se eu representasse todas elas, eu não conseguiria terminar a tarefa. Se eu quiser representar o campo elétrico,
graficamente, tu viu como é relativamente simples. Mas tem mais coisas aí agora para a gente avançar. A física toda se baseou até hoje em experimentos, nós não poderemos ficar no frufruzinho de desenhar linhazinhas que representam os campos. Não! Precisamos ser mais precisos, precisamos de números, de instrumentos que possam nos ajudar a medir o fenômeno e tirar conclusões mais poderosas. Porque até agora a gente só sabe calcular o valor de força elétrica entre duas cargas elétricas. Já que nós introduzimos a ideia de campo, que é uma ideia muito refinada, de que a presença de uma entidade, seja elétrica, seja massa, seja magnética, gera ao seu redor algo invisível, mas que pode ser mensurado, a ideia de campo, vamos ao laboratório tentar entender melhor o que é campo elétrico. O senhor já disse que campo elétrico é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Não, cara, não quero que seja um robô e que decore esse tipo de coisa. Bacana até poder ter isso para se pronunciar, né? Campo elétrico é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Campo magnético é uma região influenciada pela presença de um ímã. Campo gravitacional é uma região influenciada pela presença de uma massa, como essa na qual estamos embebidos, né? O campo gravitacional terrestre. Mas vamos medir. Eu peguei no meu laboratório, gerei por um dos processos de eletrização já comentados anteriormente uma carga que eu desconheço o valor dela. Eu só sei que ela é positiva. E eu quero estudar o que ela está causando nesse ponto. Eu não quero saber o que ela está causando aqui nem aqui. Eu quero estudar aquele ponto. Vamos chamar de ponto X. Como é que eu posso medir esta coisa invisível chamada campo elétrico que esta criatura está causando ali? Eu vou pegar uma partícula de teste que eu conheço o valor, uma carguinha que eu conheço o valor. Vou amarrar essa carguinha naquele equipamento de medir força, o dinamômetro, e vou lá fazer um experimento. Eu vou medir o valor da minha carguinha de teste, vou colocar ela no ponto X, ela vai estar amarrada no dinamômetro. Essa carga vai fazer força nela, eu meço essa força e vou ver se eu tiro alguma conclusão que possa me ajudar a escrutinar o que é campo elétrico. O certo seria nós usarmos cargas diminutas, porque uma carga elétrica eletrostática isolada de 1 coulomb ela é assassina. Se tivesse 1 coulomb em algum objeto aqui na sala de aula e algum de nós desavisadamente encostasse nele, poderíamos morrer fulminados. Então 1 coulomb de carga elétrica é muita carga elétrica. Então a gente trabalha com com micro, com nano coulomb. Mas aqui no nosso experimento virtual ninguém há de morrer, a não ser de tédio. Então vamos usar 2, 4 e 6 coulombs, cargas assassinas que nós jamais usaríamos eletrostaticamente no laboratório. Peguei a carga de 2 coulombs, amarrei no dinamômetro e trouxe para o ponto que estamos estudando. E eu percebo que ela é repelida com uma força de, meu Deus, 60 newtons. No laboratório jamais daria 60 newtons redondo, senão o cara joga na loteria. É o seguinte. Quando eu boto 4 coulombs, o coração das pessoas diz 120. E a lei de Coulomb confirma, dobrando uma das cargas, a força dobra. Nós já tínhamos feito esse experimento aproximadamente. Então, tudo bem para vocês? Triplicou, triplicou. Uma pessoa normal olha esse fenômeno e pensa, que idiota. Mas não um gênio. Um gênio da ciência, ele olha esse fenômeno. Ah, sim! Inventei uma nova grandeza que vai revolucionar o mundo. Vou chamar essa grandeza de campo elétrico. E vou defini-la como a razão entre a força que atuava na partícula de teste e o valor da própria partícula de teste usada. Já que força é uma grandeza vetorial, campo elétrico, sendo oriundo de uma grandeza vetorial, também é uma grandeza vetorial. E como nós já definimos que o campo é divergente para cargas positivas e convergente para cargas negativas, não precisamos nos preocupar para onde aponta esse vetor. Então esta equação vetorial é toda em módulo. Quer dizer que na próxima vez que eu for escrever ela, eu vou ignorar as setinhas. E vou considerar que vocês todos percebem que eu estou fazendo apenas o cálculo com as grandezas como se fossem escalares.
Nesse caso, qual dos 3 experimentos eu devo usar para calcular o campo elétrico? Do ponto X. Primeiro, segundo ou terceiro? Indiferente, né? O aluno tem que perceber que se eu for fazer a razão força por carga, vai dar o mesmo valor, mostrando que a carga de teste usada não vai interferir no resultado obtido. Logo, este resultado obtido só pode ser gerado pela carga que eu até desconheço o valor. A carga Qzão, que eu nem sei quanto vale. Então, minha mãe mandou, vou usar o do meio, 120 newtons dividido por 4 coulombs, o que dá um campo elétrico de 30 newtons por coulomb. Significado físico. Cada maldito coulomb colocado no ponto X receberá uma força de 30 newtons. Simples assim. Simples assim. Dessa maneira, eu só calculei o módulo do campo elétrico. E campo elétrico é uma grandeza vetorial, então eu preciso da direção e do sentido. A direção é dada pela reta que passa pelo centro da carga e pelo ponto estudado. O sentido já foi definido. É dado pelo movimento de uma partícula positiva, que seria para lá. Então esse é o desenho do vetor campo elétrico e esse é o módulo daquele vetor campo elétrico. Tu vê, cara, o professor não me contou desse jeito a história, mas mesmo que tivesse me contado, não ia mudar grandes coisas na minha vida. Não quer dizer que ele tendo feito esse experimento virtual na minha frente, eu já entenda profundamente o campo elétrico. Para a gente entender profundamente as coisas exige tempo. Alguns de vocês não precisam ser físicos, matemáticos e nem ir para a área das exatas. Torço para que nem todos tomassem esse caminho, né? A gente precisa da diversidade. Claro que a gente precisa de um pouquinho mais de pessoas gostando de exatas no Brasil, né? Mas isso é outra história. Mas eu gostaria que tu soubesse jogar os valores dos caras na fórmula idiota que está em nossa frente e que tivesse matemática básica de calcular qualquer uma daquelas letrinhas. Porque é uma matemática básica tosca, primária, de 9º ano, menos até 8º ano as criancinhas conseguem, mesmo que iludidas, né? Tá dividindo, passa multiplicando. Elas conseguem fazer isso. É isso que eu espero de vocês. Né? E nós sabemos que alguns ainda não estão com essa base mínima pronta. Nós estamos na boca do vestibular. Se tu quiser uma vaga digna, cara, uma vaga que não vá te tornar maquiavélico com a tua família, tu tem que dar uma estudadinha a mais, aproveitar essa reta final e me mostrar que se eu te der uma questãozinha que envolva essa equação, que tu não vai afrouxar. Só tem 3 perguntas a fazer. Só tem 3 perguntas a fazer, cara. Tu tem que conseguir matar essa. Interpretação física, 30 newtons por coulomb. Cada coulomb recebe 30 newtons. Como é lógico? Como é lógico? Cara, eu vou te dizer que muitas questões de campo elétrico no vestibular morrem só com a aplicação da definição. Mas tu imagina se só essa ideia existisse, não existisse outra ideia para cálculo de campo elétrico? Como garantir que o campo elétrico aqui onde eu estou agora é seguro? Porque o campo elétrico intenso pode gerar anomalias no corpo humano, tu deves imaginar, né? Já que tu é um ser eletromagnético, se existem movimentos de partículas no teu corpo, não deve ser gravitacional esse movimento, né? Senão as partículas todas iriam para baixo. Quer dizer que o teu corpo só pode ser regido por eletromagnetismo. Se as tuas células se dividem, é porque tem forças eletromagnéticas fazendo o DNA se dividir bonitinho, toda aquela dança mágica que a biologia nos ensina, aqueles processos telófase, meiófase, cara, tu vê, tá pra nascer o cara que aplica as leis da física na biologia. E esses sim vão revolucionar o conhecimento que nós temos da biologia da vida e de suas origens e de suas possibilidades de subsistência. Mas se nós dependêssemos só da definição de campo elétrico, para calcular um campo elétrico teríamos que fazer um experimento físico. Pegar o dinamômetro, pegar a partícula de teste, nós temos que ter um meio teórico de calcular o campo elétrico. E como nós já temos um meio teórico para calcular força, eu posso substituir a fórmula da força na definição de campo elétrico. Ignorando os vetores, a fórmula da força entre essa carga e a carga de teste que foi colocada ali temporariamente, ficaria Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado, onde D é a distância entre a carga geradora de campo e a carguinha de teste que foi usada durante o experimento para a aferição
do campo elétrico. Isso é a força, lei de Coulomb. Eu só botei a fórmula da lei de Coulomb aqui. Bum. E essa aqui é a carguinha de teste. A carguinha de teste que nós usamos ali. Carguinha, né? Carga assassina, na verdade. Divisão de fração é a primeira vez versus a segunda. Essa carguinha corta essa carguinha. E surge uma segunda fórmula para calcular campo elétrico, agora teórica. Que na literatura é chamada de campo elétrico gerado por uma carga. Campo elétrico gerado por uma carga. A fórmula ficou E de electric field, K vezes Q dividido por D ao quadrado. O módulo é para que tu não te preocupes com o sinal. E aí, cargas positivas, o campo é divergente. Cargas negativas, o campo é convergente, como já discutimos. Para te lembrar que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, eu vou fazer assim, para te mostrar que essa fórmula é só para calcular o seu módulo. A direção e o sentido eu já te mostrei como é que se obtém. O que eu acho de mais desafiador que poderia aparecer então depois dessa mini aula de campo elétrico? Eu acho que o pior que poderia aparecer é o cara te pedir para calcular o campo elétrico gerado por mais de uma carga, que é a última aula. E eu já vou fazer o exemplo então. Já vou fazer o exemplo que vai me permitir liberá-los para fazer exercícios enquanto ainda está fresca a matéria.